e dizia-lhes: em verdade vos digo, há alguns que estão aqui presentes que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus vindo em poder. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, a sós, e transfigurou-se diante deles, e as suas roupas tornaram-se resplandecentes, muito brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia alvejar assim de branco. E apareceram-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Respondendo, Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pois ele não sabia o que dizer, pois estavam atônitos. E formou-se uma nuvem que os cobriu. E veio uma voz da nuvem: este é o meu filho amado. Ouvi-o. Olhando em redor, não viram mais ninguém senão Jesus sozinho. Ao descerem do monte, ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que haviam visto, a não ser quando o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardavam essa palavra consigo, perguntando-se o que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntavam-lhe: por quê? Então, dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas como está escrito sobre o Filho do Homem, que deve sofrer muito e ser desprezado. Mas digo-vos, Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. Chegando aos discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e escribas discutindo com eles. E toda a multidão, ao ver Jesus, ficou admirada. Correndo, saudavam-no. E ele perguntou-lhes: sobre o que discutis com eles? Um da multidão respondeu: Mestre, trouxe meu filho a ti, que tem um espírito mudo. Onde quer que o possua, o derruba, espuma pela boca, ranger os dentes e se contrair. E disse a teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Jesus respondeu-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E trouxeram-no a ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o perturbou. E ele caiu no chão, rolando-se e espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o lançou até no fogo e na água, para que o destruísse. Mas se podes, ajuda-nos. Compadece-te de nós. Jesus disse-lhe: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus a multidão correndo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Clamando e muito convulsionando, saiu, e ficou como morto, de modo que muitos disseram: morreu. Jesus, segurando a mão dele, levantou-o, e ele se levantou. Ao entrar em casa, os discípulos perguntaram-lhe em particular: por que não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo só sai com oração. De ali em diante, percorriam a Galileia, e ele não queria que ninguém soubesse, pois ensinava seus discípulos, dizendo:
O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, que o matarão. Morto. Ressuscitará depois de 3 dias. Mas eles não compreendiam a palavra e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, perguntou-lhes: sobre o que discutíeis pelo caminho? Mas eles permaneceram em silêncio, pois discutiam entre si quem seria o maior. Assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Abraçando-a, disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim recebe. E quem me receber, não a mim recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e o proibíamos, porque não nos seguia. Mas Jesus disse: não o proibais, pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois quem der a vós um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. E quem fizer tropeçar um destes pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que se amarrasse uma mó de moinho ao pescoço e fosse lançado ao mar. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor entrares na vida manco do que com 2 mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor entrares na vida manca do que com 2 pés seres lançado ao inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que com 2 olhos seres lançado ao inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga, pois todos serão salvos pelo fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que se salgará? Tende sal em vós e paz uns com os outros.